Olá pessoal, está começando aqui mais uma aula do nosso curso de controle da distância. Eu sou o Matuano e vou estar falando com vocês, juntamente com a nossa menininha entusiasta em robótica, sobre hoje é sinais e sistemas, tá? Então, começar a falar sobre sinais e sistemas, primeiro a gente tem que saber o que é um sinal e o que é um sistema, certo? Eu vou começar pelo básico. Um sinal é basicamente qualquer forma de onda, qualquer função matemática que contenha informação sobre alguma coisa. Isso parece bem genérico, né? Mas um sinal ele é realmente uma coisa muito genérica. Então, por exemplo, se eu pego aqui no meu quarto e faço uma função matemática que descreve a variação de temperatura em cada ponto do espaço do meu quarto, eu vou ter um sinal que descreve a variação de temperatura em função do espaço no meu quarto. Então eu vou ter um sinal que eu vou ter XYZ, e aí XYZ vai me dar uma temperatura. Eu posso ter também um sinal que descreve a variação de temperatura em cada ponto do espaço do meu quarto pelo tempo. Então eu vou ter XYZ e T, e XYZ e T vai me dar um valor de temperatura qualquer dos pontos do espaço do meu quarto. Eu posso ter também a tensão em um nó de um circuito elétrico, a corrente em um nó de um circuito elétrico. Eu posso ter a pressão em um sistema hidráulico, posso ter, sei lá, o valor de uma ação na bolsa em função do tempo. Então, um sinal é uma coisa realmente muito genérica, que contém informação sobre qualquer tipo de coisa, em qualquer tipo de grandeza física, tá? Agora, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de componentes físicos, elétricos, mecânicos, térmicos, químicos, virtuais, computacionais, espaciais. É um conjunto de componentes que recebe um sinal de entrada e produz um sinal de saída. Ele basicamente processa um sinal. Então, um ar-condicionado é um sistema. Ele recebe a temperatura média do meu quarto como entrada e produz um fluxo de ar frio como saída, certo? Também parece meio genérico, né? Mas ele é genérico porque qualquer coisa pode ser um sistema, basicamente. O sistema ele basicamente recebe um sinal e cospe um sinal. Ele geralmente processa esse sinal depois de receber e antes de cuspir, né? Ele processa esse sinal para cuspir um sinal de resposta, de saída, tá? E bom, então voltando aqui para o nosso slide, a gente tem aqui nosso sinal x de t, o nosso sistema h de t e a nossa saída y de t. O que é esse h de t aqui, cara? O que é isso? Bom, como eu falei para vocês, um sistema ele é uma caixa, um conjunto de componentes que recebe um sinal de entrada, no nosso caso x de t, e produz um sinal de saída, no nosso caso y de t. Mas como que ele faz para pegar esse sinal de entrada e transformar nesse sinal de saída? Como que ele faz para pegar o x de t e transformar o x de t no y de t? É aí que vai. Como o nosso sinal ele é uma função matemática, por definição, né, o nosso sistema ele também vai ser uma função matemática, porque ele vai ser uma função matemática que transforma x de t em y de t. E ele faz isso através da convolução. Se vocês estudaram sinais e sistemas, vocês passaram muito tempo estudando a convolução. Eu não vou explicar exatamente o que é. Sugiro que vocês pesquisem sobre isso, se aprofundem. Existem diversos materiais na internet sobre isso. Eu vou até dar uma recomendação no final desse vídeo sobre materiais de apoio. Mas os vídeos do professor Aguirre são sensacionais. Vou botar isso aí para vocês. Bom, então voltando. O nosso sistema, ele pega o sinal de entrada, aplica uma convolução com essa função que descreve o meu sistema, e a partir dessa combinação, dessa operação matemática, eu vou ter o meu sinal de saída, tá? E é isso que eu estou retratando aqui embaixo com essa equação. Y de t é igual a x de t convolução com h de t. Agora,
Para simplificar um pouco as coisas, e eu preciso passar esse conceito para vocês, a gente aplica transformada de Laplace tanto em x de t, quanto em h de t, quanto em y de t. Por quê? Porque ao aplicar a transformada de Laplace, essa nossa convolução vira só um produto. Então, uma convolução no domínio do tempo é um produto no domínio da frequência. Então, a gente vai ter o nosso x de s, nosso h de s e o nosso y de s. E com isso, a gente consegue caracterizar o nosso sistema, porque o que era uma convolução antes vira um produto, e com isso a gente consegue pegar esse x de t aqui e jogar para o outro lado, fazendo com que h de s seja igual a y de s dividido por x de s. E aí aqui nós temos a definição de o que é uma função de transferência. Função de transferência é basicamente a função do meu sistema no domínio da frequência que relaciona a saída com a entrada, certo? Basicamente isso, é esse h de s que é a minha função de transferência, tá? É importante vocês saberem disso porque a gente vai utilizar muito a parte do domínio da frequência e da função de transferência, beleza? Bom, a gente viu então que eu tenho uma entrada, eu tenho um sistema e eu gero uma saída. Mas e se eu quiser controlar essa saída do meu sistema? Se eu quiser, por exemplo, eu tenho o meu ar-condicionado, que nem eu dei de exemplo para vocês. Ele recebe a temperatura média do ambiente e cospe um fluxo de ar frio para abaixar essa temperatura média. Então, como que eu faço para que esse fluxo de ar seja correto para manter o ambiente na temperatura média que eu desejo, por exemplo, 19 graus? Então, para isso eu tenho que medir, comparar e atuar, certo? Para fazer essas três etapas de medir, comparar e atuar, eu vou fazer umas maracutaias nesse diagrama que eu apresentei para vocês. Então, eu vou medir o valor da minha saída, eu vou comparar com o que eu desejo e a partir disso eu vou atuar no meu sistema. Então, para isso, eu faço um laço de realimentação, eu fecho o laço de controle. Então, eu vou medir, puxando de volta o y de t e voltando, né? Eu posso aplicar um ganho aqui, esse k aqui, ele representa um ganho, ou pode ser um sistema para converter o y de t na temperatura, não na temperatura, né, mas na grandeza que eu desejo. Por exemplo, como que eu vou relacionar o fluxo de ar que está saindo do meu ar-condicionado com a temperatura? Entende? Então eu posso ter um sistema que faça essa conversão, tá? Depois eu vou comparar, então eu pego a saída desse meu ganho, desse meu sistema, e vou subtrair da minha entrada, que é o que eu quero, né? Então eu tenho, por exemplo, eu quero 19 graus, mas o meu ambiente está em 25, então eu tenho 6 graus de erro ali que eu preciso eliminar. Então eu vou subtrair essa minha realimentação do meu sinal de entrada e com isso eu vou gerar um sinal de erro, que é basicamente o quanto que eles estão distantes, né? Depois eu vou atuar, eu pego esse meu sinal de erro e jogo no meu sistema para que esse sinal de erro seja a entrada do meu sistema, entendeu? Então, pense que quando o meu erro está em 0, a entrada do meu sistema é 0, e sendo 0, o meu sistema ele não vai atuar mais porque o erro é mínimo, tá? Isso não é tão rebruscado em sentido de controle, mas a gente vai falar mais sobre essa parte nas próximas aulas. Então, fazendo isso, a gente fecha o laço de controle. Então, eu meço, comparo e atuo. E aí eu tenho o meu sistema de controle quase que completo, tá? Aqui eu estou apresentando para vocês no domínio do tempo. Só que entenda que, no domínio da frequência,
Só que entenda que fazendo só isso por si só não é o suficiente na maioria dos casos, tá? E para isso a gente introduz aqui um bloco de controle. Esse bloco de controle, ele funciona para minimizar esse erro, certo? Atuando sobre o meu sistema. Então, eu vou minimizar esse erro. Quando esse erro for mínimo, a saída do meu sistema ele vai ser constante e igual à minha entrada, beleza? O bloco de controle ele serve justamente para fazer isso. Então, por hoje é só. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua prestação de atenção. Não sei exatamente como falar isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Como sempre, qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixe aqui na seção de comentários. Ou me mande no WhatsApp, mande para o pessoal da Titãs. Se você não tiver meu WhatsApp, pode me procurar no Instagram, no e-mail. Bom, se vira, dá teu jeito aí. Deixa aqui nos comentários. Ou dá teu jeito e me manda a dúvida que eu vou esclarecer para você. Sempre. E se você me viu cometer algum erro, alguma coisa esdrúxula que eu falei, algum erro crasso, por favor, comente, me mande, que a gente corrige aqui, beleza? Bom, referências que eu usei para esse vídeo: sinais sistemas do Oppenheim, sinais sistemas do LAT e fundamentos sinais sistemas do Robert Michael, tá? Assim como a playlist de vídeos do professor Aguirre, um grande professor Aguirre. Vou deixar também linkado aqui na descrição. E, bom, é isso. Beijo no coração para vocês e fui!